Eu comecei lendo aqui Carmila, na verdade, relendo esse livro, porque eu já li, acho que em 2021 ou 2020, e aí eu tô relendo, né, pra poder gravar aqui um vídeo pro canal sobre Carmila, tentar fazer uma resenha bem completinha, com várias informações. E aí eu acho que eu li 2 capítulos ou 3 capítulos hoje. E aí, pra dar continuidade a esses estudos de Carmila, eu vou aproveitar os textos que tem nesse livro aqui, do Drácula, da Darkside, que vem com alguns textos de complemento, algumas curiosidades interessantes, e que falam sobre o vampiro na literatura, sobre literatura gótica, eu acho, literatura do século XIX. Eles vão até falar um pouquinho sobre a influência do Carmila na criação do Drácula. Então eu acho que vão ser textos interessantes para ajudar. Vou dar uma olhadinha também aqui na bibliografia que eles comentam. Nessa edição que eu tô lendo da Carmila, também tem alguns textos de complemento no início, e aí no finalzinho, o que é muito bom, eles colocaram a bibliografia, e aí eu já vi que tem o História do Medo no Ocidente, tem o Jorge Duby, então eu vou dar aqui uma olhada para poder organizar aí essa semana as leituras sobre Carmila, para que eu possa montar o roteiro e gravar esse vídeo dessa resenha. Eu também tenho que estudar para minha pesquisa, e aí eu tinha que continuar, muito provavelmente essa semana, o Alencastro com o Trato dos Viventes, só que vou conseguir fazer isso hoje, porque eu ainda tenho que começar, na verdade, uma tese que eu acho que vai ser bem importante para contextualização da minha pesquisa. Talvez eu acabe demorando um pouquinho mais nela, porque eu acho que ela é um pouco mais densa, né? Que, se eu não me engano, é sobre história, administração colonial, a administração da capitania de Pernambuco. Então eu acho que vai ser um pouquinho densa e eu não vou conseguir focar tanto no Alencastro, e aí eu deixo ele para outro dia. Mais um livro que eu preciso ler hoje, um capítulo, é desse aqui, Povos Indígenas, Independências e Muitas Histórias. Eu preciso ler talvez um artigo que comente sobre os indígenas em Pernambuco, ou que fale sobre o diretório, ou enfim, algum tema próximo com a minha pesquisa, né? Porque esse livro aqui vai ser muito importante. Continuando com os livros da pesquisa, eu preciso fazer um fichamento urgentemente desse livrinho aqui, Os Índios na História do Brasil. É um livrinho base que você tá sempre relendo, e aí eu acho que vai ser interessante ter um fichamento e relembrar algumas coisas, até porque eu tô sempre pegando esse livro aqui pra tudo, então eu acho que eu vou tentar fazer pelo menos um fichamento de um capítulo, que eu quero fazer um vídeo aqui no canal sobre os indígenas e o romantismo brasileiro. Então eu acho que eu vou começar o fichamento com esse capítulo, até já pra adiantar aí os estudos e tentar conciliar tudo. Eu tenho que ler o Gabriel Soares de Souza, começar, ou o Frei Vicente de Salvador, que são aí algumas fontes impressas que eu tô olhando, porque antes de ir para as fontes do século XVIII, que é o século que é o recorte da minha pesquisa, né, que eu quero ler o Rocha Pita e Os Agravos do Brasil, do Domingos Loreto Couto, e tem outro também. Agora eu não vou lembrar o nome, mas antes de ler esses trabalhos aí, né, da historiografia do século XVIII, eu quero dar uma olhada nesses primeiros relatos aí, até para fazer conexões, eu acho que vai ficar bem interessante. Aí eu quero dar uma lida aí nessas fontes impressas, começar as minhas fontes manuscritas, né, começar ali o trabalho de transcrição, e aí eu tenho que ler o Hobsbawm também, o Era das Revoluções, o Jorge Duby, que eu tô lendo Queijo e os Vermes. Aí vou dar continuidade aí com outras leituras e outros autores ao longo da semana. Mas eu acho até que ficou meio confuso aqui o que eu tava falando, mas eu vou começar com as leituras para Carmila. Então eu vou dar uma relida no que eu já tinha lido e ver se eu faço um fichamento também aqui dos textinhos que eu tinha comentado. Vou ver se eu dou uma lida também em alguma coisa sobre vampiros e literatura gótica, século XIX, enfim, que tem aqui nessa edição do Drácula. E aí pra Carmila, por hoje, vai ficar só isso. Aqui, uma coisa muito legal que eu gostei nesse livro é que tem a bibliografia, né? Acho que foi a bibliografia que foi utilizada para
a escrita aqui dessa introdução. E aí eu vi que tem aqui, né, o História do Medo no Ocidente, tem o Jorge Duby, então eu já vou dar uma olhadinha aqui nesses 2 livros. Vou pesquisar alguns outros aqui, ver se eu consigo ter acesso para poder ler. E aí também quero ver os filmes que tem aqui e alguns outros que eu encontrei na internet para poder ajudar ali na produção do vídeo. E eu gostei bastante dessa introdução. Eu acho que tem informações muito boas e muito interessantes que eu vou mesclar com as leituras que eu vou fazer aqui do Drácula e de alguns outros artigos e textos que eu encontrei na internet. O primeiro artigo que eu li aqui do livro dos povos indígenas foi acho que da Vânia Moreira, que é sobre as leis indigenistas no século XIX, eu acho. Aqui. Os povos indígenas e a formação do Estado Nacional Brasileiro, que está na parte sobre historiografia, história, memória e identidades. Eu acho muito interessante isso aqui, principalmente quando pega para o século XIX. E eu li e achei muito bom, conecta bastante com o que eu quero escrever na minha pesquisa. E, obviamente, já marquei alguns textos, alguns pontos da bibliografia que eu preciso dar uma olhada assim mais específica, né? Dar uma pesquisada melhor. Para hoje, eu não sei qual artigo eu leio desse livro aqui. Talvez o do Edson Silva, que vai falar sobre os indígenas em Pernambuco. Ou eu dou continuidade aí a essa parte aqui, né, do História, Memória e Identidades, com o capítulo 2, o lugar do indígena no discurso civilizatório oitocentista no Brasil. E assim, esse é o estado atual da minha escrivaninha e dos meus livros como um todo. Eu tenho que organizar para poder começar a estudar bem, né? Porque senão eu não vou conseguir. Tá um pouquinho bagunçado, mas eu vou arrumar. Então lá fui eu organizar a minha escrivaninha, os meus livros e todos os meus textos, porque desde o primeiro período eu acabei imprimindo bastante coisa. Assim, não tanta coisa assim, porque eu acabei tendo muito mais PDF do que texto impresso mesmo. Foram poucos os textos impressos que eu imprimi para as atividades da faculdade mesmo. A maioria dos meus textos, elas são para minha pesquisa. Geralmente eu gosto de dividir em pastas, então eu tenho uma pasta para os textos de teoria, metodologia e historiografia, e aí uma pasta para os textos específicos dos temas da pesquisa, em Brasil colonial e indígenas. Então eu acabo separando também com os textos sobre indígenas, os textos sobre Brasil colonial de forma geral, os textos sobre Pernambuco, enfim, várias subcategorias na organização também desses textos. Como eu tinha planos de continuar lendo Carmila e estudar um pouquinho mais sobre o livro e o autor e o contexto em geral, eu comecei com essa parte, né? Então eu separo essa pasta verde para projetos externos à faculdade, então o canal seria um desses projetos externos à faculdade, e aí todas as coisas referentes ao canal e a outras atividades eu acabo colocando dentro dessa pastinha verde, e eu sempre gosto de estudar fazendo resumo. Quando não assim um resumo super elaborado e bonitinho e com várias informações diferentes, pelo menos um resumo com as minhas anotações, impressões e ideias, pensamentos que vão surgindo ao longo da leitura, né? Porque quando você tá lendo, geralmente você lembra de algum outro texto, algum outro assunto que você já sabe ou leu em algum outro lugar, ou alguma ideia que surge do nada ali ao longo da leitura. Eu gosto de sempre anotar. Às vezes eu anoto ali mesmo no próprio livro, mas quando eu anoto no livro, é muito raro eu voltar no livro e ver essas minhas anotações. Então, eu acho que acaba sendo melhor para mim anotar em um resumo à parte e guardar ali no local em que eu tenha mais chance de eu ir lá dar uma olhada, porque o livro, geralmente eu anoto, mas eu não volto para olhar as minhas anotações.
Hoje eu fui totalmente a negação, eu não fiz quase nada que eu tinha me proposto, que eu me propus a fazer. Então, vou ter que deixar tudo pra amanhã, né? Aí vai acumular as coisas que eu tinha planejado pra amanhã com as coisas que eu tinha planejado pra hoje. Mas, por sorte, amanhã eu tinha organizado, né, nas terças-feiras, que eu tenho que estudar para Brasil Colonial, que é o tema da minha pesquisa, e pra minha pesquisa também. Então, é meio que a mesma coisa de hoje. E aí eu só vou fazer o que eu tinha que fazer hoje. E pro dia não ser assim tão improdutivo nessa parte de estudos, eu vou ver se eu consigo continuar o Michel de Certeau, que eu tava lendo, ou se eu leio algum reverbete lá do dicionário da escravidão ou do dicionário do Brasil colonial, que é mais curtinho, é mais simplesinho de ler. Realmente hoje não foi um dia que eu consegui focar muito e foi totalmente ruim. Mas pelo menos na questão dos treinos, da academia e da corrida eu consegui, então pelo menos nessa parte foi bom. Eu tava tentando ler aqui, né, os povos indígenas hoje à tarde, mas realmente não deu pra focar. Eu decidi... Eita, minha câmera tá focando. Eu decidi ler aqui, né, o capítulo 2 da parte 1 do livro, que vai falar sobre história, memória, enfim. E aí é aqui o capítulo 2, o lugar do indígena no discurso civilizatório oitocentista no Brasil. E assim, né, um capítulo muito bom, ótimo, mas realmente o foco não estava indo hoje. Aí vamos ver, né, o que é que eu vou fazer. Eu tenho essa pasta aqui com alguns fichamentos e alguns resumos. E olhando para essa pasta, eu lembrei que eu nem estudei idiomas, então eu vou ver se eu faço ali uma lição no Duolingo, sei lá, uns 10 minutinhos de Duolingo de alemão. E aqui de inglês, talvez eu, sei lá, revise aqui essas folhas. Eu gosto muito de estudar inglês com música, aí eu separei algumas aqui para que eu pudesse tentar traduzir, ver as palavras que eu não conheço, essas coisas, né? E aí vamos ver se amanhã eu consigo fazer tudo certinho. E nesse dia, além de estar estudando para minha pesquisa, eu também separei um momentinho para estudar idiomas. Eu gostava bastante de estudar idiomas no começo da faculdade, eu estudava muito mais do que eu consigo estudar hoje. Hoje eu reduzi de todos os idiomas que eu tinha interesse, que eu estudava, para apenas dois, o inglês e o alemão. O alemão surgiu assim, de uma forma totalmente do nada eu decidi que eu queria aprender alemão, e aí eu comecei com Duolingo, vi algumas videoaulas no YouTube, achei um site interessante e estou tentando me virar aí nessa língua que é super difícil. Não sei porque eu inventei de estudar alemão, mas eu vou dar continuidade porque é uma língua interessante, sabe? Ela é difícil, mas ela acaba sendo muito interessante. Mas vou ver se eu consigo fazer isso quando o semestre relaxar um pouco melhor, né? Pelo menos uns 30 minutos, não é? Nem que seja do Duolingo, eu quero ver se eu coloco, nem que seja assim, no ônibus. Eu geralmente vario, eu gosto de ler bastante pelo tablet, mas às vezes o seu olho se cansa da leitura no tablet e aí eu vou ler no computador. Aí o olho cansa do computador e eu vou ler no papel físico ou no livro, enfim, é uma eterna variação aí de meios para leitura. Porém, independente assim da plataforma que eu tô lendo, eu gosto de fazer anotação porque eu acho que é a forma essencial para que eu consiga aprender um conteúdo, principalmente se esse é um conteúdo muito difícil. Se é algo que é mais simplesinho, que eu já saiba melhor ou que eu não precise ter tanta atenção ali porque eu consigo aprender mais rápido, eu faço só uma anotação no próprio texto mesmo, ou alguma anotação mais rápida, ou nem faço anotação. Então, pelo menos ali no próprio texto, eu gosto sempre de fazer um comentário ou de fazer,
sei lá, um mini resuminho ou de marcar as citações importantes que eu posso usar para referência depois na escrita da minha pesquisa de uma cor diferente, mas escrever realmente é a forma que eu sei que eu consigo aprender de uma forma muito melhor. Ou escrevendo ou explicando para mim mesma a matéria. Às vezes eu gosto de uma coisa meio louca, assim, de imaginar que eu tô dando aula, por exemplo, do tema que eu tô estudando. Algumas semanas atrás eu tava estudando para uma prova de América 2, e aí o tema era algo bem diferente que eu nunca tinha parado para estudar, que era sobre o processo de formação dos estados, e acabei focando na Argentina. Então, estava ali estudando um conteúdo totalmente diferente. Como eu queria focar nessa parte da Argentina, né, no século XIX, na minha prova, uma forma que eu encontrei, além de escrever e fazer fichamento, fiz um resuminhos em fichas também, foi explicar para mim mesma a matéria e me ajudou bastante. E assim, cada aluno vai ter as suas próprias técnicas, né? Obviamente que existem dicas, pesquisas de como melhorar o seu aprendizado em determinada coisa, mas eu acho que acaba sendo um processo meio que mais individual, né? Porque cada um sabe a forma com que melhor aprende ou a forma preferida de estudar. E aí, ao longo dos anos, você vai desenvolvendo aí as suas próprias técnicas e as suas próprias estratégias para estudar, para ler os textos, fazer os resumos, ou enfim, as suas metodologias aí para aprender.